Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, e boa noite para quem é de boa noite, e 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Esse é mais um episódio do seu Projeto Mayhem, e mais uma vez estou aqui trazendo polêmica para vocês nesse episódio. Eu sempre apareço para apresentar polêmicas, né? O tema de hoje a gente vai tratar sobre uma coisa, cara, que está muito atual. É uma discussão que é muito importante no nosso tempo, né, no nosso Brasil, que é o preconceito com a magia e a bruxaria. Tenho certeza que o papo vai render, todo mundo aqui vai trocar as suas figurinhas, e eu tenho certeza também que vocês vão curtir demais esse papo. E a gente começa com o nosso anfitrião, Marcelo, do Projeto Mayhem. Salve, Ivan, salve, galera. Hoje a gente vai contar várias histórias cabulosas do tempo onde os caras queimavam livro de RPG, né? Antes de ter magia, tinha magia em jogo. O Satanic Panic. É isso aí. Muita história para contar, viu? Muita coisa aconteceu nesse Paranauê. E o Rodrigo Elutarque, do Projeto Mayhem também. Salve, pessoal! Hoje a gente vai contar as nossas histórias aí, como é conviver no meio de gente que acha que tem que converter você. Pior coisa, ninguém merece ser evangelizado, cara. E diretamente lá do Japão, das terras enoquianas, taoístas, budistas, japonesas, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para quem está aqui comigo, Konbanwa, para quem está no Brasil. Gente, esse negócio de preconceito com relação à magia é algo muito sério. E crianças sofrem preconceito com isso também, nas escolas, a ponto de chegar a existir violência contra seres humanos por conta de crença. Se você acha que o Estado Islâmico está muito longe, desculpa, ele pode morar na sua casa. Pesado e verdadeiro, cara. É isso mesmo. E vamos para a galera do paganismo, meu querido André Correia. Se apresenta aí. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui para fazer a pesquisa de mercado, porque eu vou abrir uma empresa de extintor e vender balde de água, porque estão acendendo as fogueiras. Eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. É uma boa, viu? Extintores pagãos para apagar a sua fogueira santa. E aí vamos lá com a Vanessa Lanaro também, do Conexão Pagã. Salve, galera, tudo bem com vocês? Acho que esse momento é muito importante a gente discutir isso, né? A gente estava falando muito, eu e o André, sobre isso ultimamente, e como isso tem atingido a gente, não só hoje, né? Tem atingido a gente há muito, muito tempo. Então, acho que a gente precisa mesmo conversar sobre isso e levar isso além, né, dessa nossa discussão daqui, né, do nosso meio aqui. E a gente se fortalece fazendo essas trocas com vocês, né? Sim, verdade. É uma discussão que ultrapassa, né? Ultrapassa até mesmo a nossa dimensão de pessoas que estão tratando de temas nichados, né? Um tema de nicho, ocultismo, esoterismo, religião. Ela é uma discussão que já permeia a nossa própria constituição política. É uma coisa que, tipo, no fim das contas, interessa a qualquer um. Esse tipo de conversa, esse tipo de temática, né, de discussão, que é algo que vai afetar, independente de qualquer coisa, todo mundo, todos nós, afeta todos nós. E, por último, lá, diretamente do Pedra de Afiar, nosso querido Paulo Jacobina se apresentando. Fala, pessoal, tema polêmico, extremamente necessário, e como diria o Einstein, que triste época é essa na qual nós vivemos, que é mais fácil implodir um átomo do que um preconceito. Vamos conversar sobre alguns casos e tentar apontar algumas soluções também, porque só apontar caso também, por mais que gere revolta na gente, é interessante a gente trazer isso para debate, para tentar mudar o mundo, para que esse preconceito comece a diminuir e, quem sabe, termine, né? Verdade. E na introdução desse tema, já passando a bola para o nosso primeiro, eu vou seguir a mesma ordem aqui, né? Vou jogar a bola diretamente no colo do Marcelo. E, já introduzindo o assunto, né, a gente percebe que, principalmente no nosso país nos últimos anos, com o crescimento, né, das religiões cristãs, né, que antes eram mais nichadas, como o segmento evangélico e tudo mais, se disseminando principalmente nas camadas mais populares, essa popularização da religião evangélica veio acompanhada também de uma necessidade que até o Rodrigo Lutarque tinha comentado conosco, né, anteriormente, né, essa necessidade de conversão que é inerente à própria estrutura doutrinária dessas religiões de matriz cristã. Elas têm no cerne da sua doutrina a ideia de que é preciso
levar aquela palavra para os outros, para todo o mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, como já diz a Escritura Bíblica. E, juntamente com isso, nós temos também um pequeno problema, né? Nem sempre esse levar de evangelho é uma coisa pacífica, nem sempre, e principalmente a história nos prova isso, que muitas vezes é uma forma de manifestar a opressão, né? De espalhar a opressão por todos aqueles que pensam diferente. No nosso país, nós tivemos, junto com esse crescimento, uma tendência política que nos conduziu a um governo que tem uma vinculação, e aqui nós não vamos entrar na pauta política de defender A ou B, mas mencionar um fato de que tem uma ligação com esse segmento religioso. E muitos, inclusive, já discutem a possibilidade de que problemas nós temos pela frente com esse crescimento sendo levado agora para uma instância política, né? Essa demanda moral sendo levada para uma instância política, uma coisa que a gente vê sendo discutida na academia, nas universidades, nos congressos, principalmente das áreas de humanas. É uma coisa que preocupa a todos nós. E é pertinente para nós aqui, justamente para introduzir a questão do Marcelo, né, que sofreu uma perseguição justamente pelo segmento evangélico, em cima daquele mito, né, que se constrói em torno do RPG, de que o RPG é de Satanás e que as crianças, meu Deus do céu, vão ter suas almas consumidas. E aí a gente chega nessa realidade aí nos anos 2000, que o Marcelo pegou o começo, né, o olho do furacão, quando essa sementinha estava começando. Eu peguei praticamente o pânico satânico, começou no Trevas mesmo, né? Foi aqui no Brasil, não tinha isso antes, pelo menos foi aquele grande boom. Eu me lembro de estar em tipo 2001, outubro, festa do 12, né? Festa do 15, lá em Minas. Aí não, festa do 12. Festa é do o aniversário da Faculdade de Ouro Preto e todas as repúblicas começam a fazer a comemoração. A comemoração oficial é só na faculdade, mas aí a cidade de Ouro Preto inteira vira um carnaval. Então, é muita gente, porque basicamente todo mundo que já estudou em Ouro Preto vai para suas repúblicas e aí vira assim, é como se você tivesse no Carnaval de Salvador, lá nas ruas de Ouro Preto. A coisa é de outro mundo. E em 2001 aparece uma mulher morta no cemitério. Ela estava em posição de cruz em cima lá de uma tumba, com as roupas dobradas cuidadosamente do lado. E aí a galera começa a investigar. Né? E, cara, eu sou acordado, na verdade, eu tomo conhecimento disso do Fantástico. Então, para quem está escutando isso agora, naquela época não existia internet como tem hoje. A gente se comunicava por ICQ. Né? Era uma coisa assim muito primitiva. E eu lembro de acordar segunda-feira, eu nunca assistia televisão, essas pinhoca toda, e tinha tipo 1000 e poucas mensagens no meu ICQ. Eu falei assim, mano, o que aconteceu? E aí os caras falaram, meu, você viu no Fantástico e tal. E aí tinha esse caso, né? Porque juntou dessa semana uns pastores mega picaretas, um candidato a vereador, pilantra de Belo Horizonte, com um delegado de polícia picaretaço, que em vez de investigar, os caras olharam isso e tal, viram a cena, e aí algum dos caras que estavam nos dormitórios onde essa menina tinha passado, falaram assim, nossa, isso parece uma aventura de RPG. E aí os caras mandaram e foram atrás e falaram, pá, o RPG é o jogo do demônio, né? E aí pegaram o Vampiro à Máscara, o Trevas, que o Trevas tinha a árvore da vida, tinha as coisas de cabala, tinha coisa de Goécia, e o Trevas tinha magia de verdade lá também, não vamos falar que não tinha, porque tinha. E o GURPS Illuminati, e o Demônios, a Divina Comédia. Então, 2 desses livros eram meus, porque o do Demônios, a Divina Comédia tinha as hierarquias da Goécia, tinha as hierarquias demoníacas, tinha o mapa do inferno, toda essa parada. E foi armado um circo gigantesco. Então era Rede Globo, Band, Record, Jornal da IURD, falando que o RPG era o jogo do demônio, que era de coisa de bruxa, que era coisa de satanismo, que tinha um jogo da morte. E aí quantas crianças não tiveram seus Trevas, seus jogos de RPG, seus Dragão Brasil queimadas em praça pública ou nas casas, né? Então acho que foi o primeiro exemplo, o grande exemplo de perseguição que a galera sofreu mesmo, né? Porque você olhava e falava, porra, eu não sou satanista, eu não sou do mal e tal. E aí você tinha um exemplo de uma sociedade em volta com tochas, literalmente tacando fogo
nos seus livros de magia, né? Nos seus livros. E naquela época eu lembro que também foi perseguido o pessoal do Rio, a Ed Van Fel com o negócio da Wicca, e o pessoal da bruxaria ainda estava super do começo ainda. Depois acho que o André e a Vanessa podem falar melhor desse lado deles, né? Mas a gente pegou essa perseguição muito grande, né? E, puta, tive que ir na televisão, dar entrevista, bater boca com um delegado, um programa ao vivo. Foi um show de horror total, né? Mas foi legal, porque calejou e serviu para preparar para o que vinha depois, né? E acho que de lá para cá só foi piorando. Cara, que sinistro, velho. E nessa onda do RPG, né, a gente acabou naquela infância ficando exposto a uma série de outras proibições, né? Tinha coleguinhas meus que não podiam assistir TV Globinho, pô. O Harry Potter foi logo em seguida, cara. Eles saíram do RPG e aí deu aquele pico do Harry Potter e aí eles começaram a atacar o Harry Potter e deixaram o RPG um pouco de lado. Então, teve uma transição aí e a gente meio que escapou. Porque eles vão mudando os alvos, né? Então, o que quer que esteja na moda, que vai chamar mais atenção e vai fazer mais rebuliço é o por onde vai o ataque, né? Uma coisa que chama atenção é que o RPG assim, deu um boom no início da década de 90 e era todo mundo assim, adolescente. Aí o pessoal envelheceu, ocorreu isso, e logo depois esse pessoal, a maioria, começa a entrar na faculdade. E aí, assim, começa a ter alguns trabalhos em cima do uso do RPG na parte pedagógica. Porque o RPG vai trabalhar, muita coisa, matemática, português, estudo, assim, são várias áreas. E você tem trabalhos de mestrado e doutorado em cima da educação com RPG, que dá para você aplicar muito bem. E logo assim, depois eu começo a trabalhar em escola, fiz a faculdade, comecei a trabalhar, e eu não tinha, não me sentia aberto para poder propor trabalhar em sala de aula, sou professor de história, com RPG. Gente, criar um pequeno sistema, colocar os meninos ali para visualizar, mentalizar o que estava acontecendo na chegada dos portugueses aqui no Brasil. Olha só o trabalho, assim, como que o salto pedagógico que poderia ser feito. E na época, inclusive, chegaram a lançar aqui no Brasil, pela TSA, o Desafio dos Bandeirantes, que era justamente um RPG com cenário brasileiro, aquele chamado Brasil. Já pronto, já para você já trabalhar esse tipo de coisa, utilizando o folclore nacional. Mas talvez o RPG, como o Marcelo e o Rodrigo comentaram, ele entra na ideia de você ser a bola da vez, mas ele também é uma coisa que causa uma certa estranheza, né? Porque o preconceito ele trabalha muito com a ideia daquilo que é diferente. Você não tem preconceito com aquilo que é igual. E você tinha um paradigma de que o RPG jogava muito garoto, né? Você tinha algumas garotas que jogavam, mas quando você conhecia os grupos de RPG, acabavam sendo mais grupos de garotos, porque viravam a madrugada na casa de um. Então você tem essas questões. E você tem o estereótipo, ou pelo menos tinha, né? Não sei hoje, que já não sou mais jovem há muito tempo, né? Que os jovens eles tinham que ser atletas, eles tinham que jogar futebol, eles tinham que brigar na rua, eles tinham que fazer essas coisas físicas, né? Buscar ser o macho alfa. Enquanto isso, o RPG trabalha uma coisa mais intelectualizada, né? Você começa a trazer outras coisas e você acaba criando um nicho. E querendo ou não, como você trabalha com fantasia, você utiliza nomes como um demônio, um orc ou qualquer coisa do gênero, que para um ouvido não atento, isso parece ser algo completamente abominável, né? Paulo, Um pano... Pode falar. Desculpa te interromper, assim, o que eu mais acho engraçado é que o RPG venceu. O RPG evoluiu, ele saiu da mesa do que a gente gosta e ele foi para o computador. E aí, agora, o pessoal que estava atacando, eles estão jogando RPG.
O RPG se permeou na sociedade, ele saiu daquele modelo que foi atacado e evoluiu para uma coisa diferente. Não, mas eles mataram aquele modelo. Não, o modelo morreu. Se você pegar Devir igual até o Neandertal hoje, morreu. eles produzem, por exemplo, aquele brasileiro da Arara Azul e o Elefante Amarelo, tem um RPG brasileiro, mas eles não chamam de RPG mais, eles chamam de jogo de interpretação de papel, porque o nome ficou completamente marcado, né, cara? Tanto que teve uma mudança na cultura nerd, porque até então você tinha eventos de RPG, patrocinados pela Coca-Cola, Banco do Brasil, Marquise de Ibirapuera, eram uns negócios gigantescos. O encontro internacional de RPG era enorme. Né? Isso morre. Exatamente, chegou a ter 50 mil pessoas. E aí depois isso vira eventos de anime. E aí depois, quando entra a Marvel e etc e tal, agora virou a CCXP, que é o modelo... Mas aí não tem RPG, porque é uma barulheira infernal e não tem o que fazer. E aí o RPG vira sinônimo de computador, jogo de computador. E aí tem que falar, a galera que ainda joga fala assim, RPG de mesa. Então o pessoal meio que teve que ficar espertão, mudar, virou quase que uma sociedade secreta, né? Para escapar da perseguição. Vocês viram que tem agora RPG cristão? Você é Jesus. De conversão, Jesus convertendo as pessoas, Mas isso já é antigo, tinha nos Estados Unidos daquela época mesmo, era uma resposta. Como que era o paganismo naquela época? Como teve essa perseguição? Por volta de 2000 já tinha treta? Como é que era? Cara, a bruxaria, acho que naquele começo, ela enfrentou muita coisa. Uma coisa que amenizou muito foi o fato de ser chamado de Wicca, e não de bruxaria logo de cara. Né? A Wicca ela deu uma aliviada muito, o nome Wicca já deu uma aliviada muito nesse peso. Foi relacionado muito à natureza, né? Não era o deus cornífero que ganhava a frente de tudo, não era aquela imagem pesada, né, do diabo que todo mundo falava. Isso já deu uma aliviada. E aí teve um movimento ali que deu até briga dentro da própria bruxaria, né, que o pessoal chamava de Pink Wicca, né, do negócio mais feérico. A Ed Van Fel trouxe magia com purpurina, com lantejola. Tinha a lojinha da Lenda, que era toda fofinha, cheia de gnomos. Então, tem esse lado que deu uma amenizada, que era antes, né? Década de 90, Além da Lenda. Loja. Então, tinha um pouquinho dessa coisa, bruxaria, então, coisinhas fofinhas. Então, amenizou um tanto. Mas existia, assim, quando você ia em ritual público, por exemplo, o ritual que acontecia no parque, sempre tinha alguém atravessando o meio do ritual, você terminava, sempre tinha alguém para rezar um salmo para você, sempre teve essas intervenções, mas não era tão agressivo. Eu acho que foi muito curioso isso para muita gente no começo, como eu disse, porque é chamado de Wicca, né? E isso aliviou muito. Mas não era tão agressivo da mesma forma que foi para o RPG, talvez, né? Acho que hoje em dia isso acaba sendo um pouco mais pesado, até porque a bruxaria apareceu muito mais. Mas a Umbanda sempre sofreu muito mais do que a bruxaria. Aqui Umbanda e as religiões afro, elas sempre foram o carro-chefe de tomar pancada. Né? Então a gente até colocou bruxaria e tal por conta disso aí, mas sempre estava associado. Tinha assassinato, aí eles sempre iam para cima de pai de santo, então sempre teve uma perseguição muito maior racista. Sim, legalmente falando, no período colonial, a polícia, a única função dela não era perseguir bandido, era perseguir escravo. E depois, quando acaba a escravidão, a polícia continua perseguindo os negros que se reuniam para os seus cultos. E isso ficou, assim, eu posso falar uma besteira grande aqui, mas, se não me engano, até década de 50, só mudou 60, com Getúlio 60. Vargas, quando tentou glorificar o que é natural do Brasil. Aí o samba deixou de ser marginal e passa a ser cultura. A gente tem muito dessa questão do racismo estrutural na sociedade. Você para pensar, né? Você teve a abolição da escravatura e logo depois você entra no Código de Contravenção contra a vadiagem, a contravenção de vadiagem.
ela foi estabelecida, no final das contas, era para pegar preto que não estava trabalhando, porque acabou de ser alforriado, né? Você não tinha mão de obra. Logo depois, você estabeleceu uma lei que proibia assentamento ao largo de vias férreas e estradas federais. Por quê? Porque eram terras que estavam abandonadas e que aquele que trabalhava como escravo poderia pegar um lote de terra e começar a trabalhar. Então, a gente teve uma série de leis justamente focada nessa questão racial. E você vai ter muito preconceito, obviamente, com religiões de matriz afro, mas todas as religiões de diáspora, você tem esse preconceito e você carrega isso para a sociedade como um todo. Até hoje em dia, as pessoas vão falar, macumba é coisa ruim, né? Tem um ditado que fala que se macumba fosse bom, se chamava boa cumba, né? Alguns evangélicos falam isso, algumas pessoas respondem, né? Mas se determinadas pessoas fossem boas, você encontraria o reverendo Acerte Soares, você encontrar o pastor, o Boafaia, você não encontrar... Tem essas variáveis, mas o preconceito acaba existindo muito em função da nossa sociedade também, né? Você sabe que, falando das religiões de matriz afro, até quando se fala de bruxaria, se relaciona muito ao que acontece dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, e a bruxaria europeia, ela é colocada de lado, ela não sofre o mesmo preconceito. O preconceito é diferente também, né? Também tem essa separação de cor dentro do preconceito da bruxaria, né? Quando você fala o preconceito, acho que na bruxaria europeia, às vezes é fazendo chacota, às vezes é diminuindo, né? Quando você fala que tem caldeirão dentro da bruxaria, o pessoal começa, como assim, velho? É coisa de desenho animado. Vocês usam vassoura também? Usa. Né? Vocês usam varinha também? Usa. Você fala, pô, mas é coisa de criança. Né? Então, assim, é mais para esse lado. Né? É diminuindo nesse sentido, é infantilizando. Mas quando eles veem o que é de fato, e quando entra a questão da religião, da igreja evangélica, do cristianismo, do catolicismo batendo, aí o negócio é um pouco mais forte. Socialmente, para a bruxaria, não pega tanto, eu acredito. E também tem o lance deles usarem o sacrifício de animais contra, né? Aí eles jogam desinformação e aí falam que tá o bicho morto e não sei o quê, os pobres bichinhos, etc, etc. E aí jogam essa carga em cima também das afros. E na bruxaria, praticamente, não tem sacrifício, né? Então, pelo menos a Wicca, as que aparecem de cara, assim... Eu não sei se foi aqui no Brasil que tem essa parte, mas de Wicca. Aí você pode falar um pouquinho, André, se tem algumas vertentes de bruxaria que tem sacrifício, elas são fechadas, como é que é o teu entendimento disso aí? A bruxaria, a Wicca não tem. Não tem nenhum tipo de sacrifício. Né? A tradicional tem. A tradicional tem. Alguns grupos fazem. Inclusive, até na italiana mais recente, alguns grupos fazem, sim. Bruxaria ibérica também, sacrifício de aves, Mas é muito fechado, não é um grupo, é diferente de um terreiro de candomblé, onde você tem esse sacrifício da festa e depois exibe os animais e tal. Na bruxaria, o sacrifício é muito fechado, é um coven e não é público isso, né? Não, então, não acho é que acabou preservando melhor, né? Mas eu acho que isso também tem relação com o número de pessoas praticando aqui no Brasil, né? O número de pessoas que praticam bruxaria tradicional aqui no Brasil é baixíssimo, né? E aqui a bruxaria não tem uma corrente, né? Então acaba misturando muita coisa também. Então, gente, hoje a bruxaria só é fechada, desculpa te interromper, que claro. eu estou interrompendo todo mundo hoje, só é fechada porque a Inquisição na Europa matou o povo quase todo. Ou eles ficavam quietos e fechados dentro de si e só abria para quem eles confiavam, ou eles estavam virando churrasco nas fogueiras da igreja. Sim. Uma coisa que o André comentou, né, que às vezes acaba servindo como uma proteção, né, a ignorância desses perseguidores em relação aos termos, né. Então, no começo dos anos 2000, falava Wicca, o tio crente não sabia nem que diabo era Wicca, então passava batido, né. Mas a macumba, entre aspas, né, a Umbanda, o Candomblé era uma coisa que já era presente, né, na nossa rotina. Então, talvez isso ajudasse também a perseguição ser mais ferrenha com essas religiões mais conhecidas pelo perseguidor, né.
E até Esse desconhecimento... desculpa, André, rapidinho. Vai lá, Esse Paulo. desconhecimento que você falou também, ô Ivan, é interessante. Esse ponto que o Marcelo comentou do sacrifício de animais, quando você vai no terreiro de Umbanda ou de Candomblé, que você tem a chamada matança, no final das contas você tem uma festa e todo mundo come o animal. Para quem come carne, é o mesmo processo. Só que você não mata mais você não mata mais o seu boi para você comer. Você não mata mais o seu frango para você comer. Tá? Para quem é vegetariano, tudo bem. Quem é vegetariano não come. Mas se a pessoa come carne, ela vai no açougue, ela vai no aviário e ela reclama que existe uma matança, no final das contas, no candomblé, você percebe que ou é só má vontade mesmo, ou é um desconhecimento da sua própria realidade, porque ela faz a mesma coisa. Só que quem faz a matança não vai ser o Ogã, né? Vai ser o cara do matador. Ô, E é Paulo, importante colocar que na Umbanda eles deixaram bem claro que não tem sacrifício, aí tem as Umbanda vegetariana, etc e tal, tal, tal. E a galera só mais antiga do Umbandomblé, ou a galera que fez cabeça no Candomblé e depois foi para Umbanda e tal, eles fazem poucas vezes, né? Então, para quem está assistindo aí, às vezes o cara vai comentar, mas na Umbanda não tem sacrifício, tá? Então, tecnicamente, tem essa ideia de que na Umbanda não tem sacrifício. Então, vou deixar oficialmente aqui, só para não ter disclaimer, né? E ainda tem essa questão das várias vertentes da Umbanda, né? Aqui no Nordeste é muito comum, principalmente nos anos 2000, eu via direto, assim, a gente via sacrifícios em terreiros que eram ditos como Umbanda também. Né? Tem essas várias Umbandas pelo Brasil, né? O Sudeste é muito forte essa Umbanda tradicional, zona, mas aqui no Nordeste a gente vê essa Umbanda muito mais diluída, muito mais amiga, entre aspas, das tradições africanas, de fato, sem muito receio de repudiar os aspectos mais ligados ao candomblé, tradições mais tradicionais. Então, mas rolava, sabe o que é? Sabe o que é interessante? Na bruxaria, o pessoal fala, eu não sou a favor de sacrifício, eu defendo os animais, isso aqui tem muito essa... Agora eu vou dar um tiro no meu pé aqui, mas todo mundo usa tambor. Né? Esses coros aqui não é de bicho vivo, né? Acho que dá para eles entenderem isso. A gente tem que matar o bicho com uma machadada no crânio antes de fazer. E você não acha na árvore também, não? Não acha na árvore. Tem tambores veganos, né? Tem tambor de lona, tem tambor de saco de cimento, tem pessoal que usa. O som é muito diferente, mas o pessoal gosta de tambor de couro. Vocês já viram o sacrifício de um bode com as costas do machado? Só para chocar um pouquinho, você tem que ver isso acontecendo antes de comprar um tambor, já que você quer a parte bonitinha, natural, mas você não quer encarar esse lado, né? Então, existe muita hipocrisia e muito preconceito da bruxaria com a bruxaria, né? É muito ego, é muita vaidade, mas a própria bruxaria se condena, se você for parar para pensar. Historicamente, tem sacrifício, historicamente tem ritual de sangue, que hoje em dia é negado. Mas, né, é a gente que suja a mão para o pessoal tocar tambor. E a coisa não tem. Eu vou até aproveitar que eu vi que a gente estava fazendo a reforma hoje. Vocês viram que tá uma zona aqui atrás. E eu achei, cara, a faca que eu ganhei do Egito, da galera núbia. Que a gente pegou com a Pri, a gente foi com o camelo pro meio do deserto passar a noite lá, né? Então, você caminha meio-dia e tal, para no oásis onde não tem nada em volta. E aí a galera mata o bode, prepara tudo e tal, e aí você come, né? E aí depois eu peguei, mas os caras fazem a faca era que ele usava, o negócio é roots mesmo, né? Eu sei lá quantos trocentos bodes isso aqui já matou, né? E não é considerado um sacrifício, para os caras é comida, né? E a gente ficou tão amigo dos caras lá que eu troquei uns presentes com eles, eles me deram. E eu trouxe para cá, essa é a... Mas para eles o negócio é feito com chifre e tal, é um negócio roots pra cacete. Mas para os caras não tem essa conotação de é um ritual. Para os caras eles estão fazendo a comida, cara, é a carne, é a proteína, é uma festa, é uma parada importante. Então tem uma Só outra fazendo conotação. Um na hora que a pessoa da igreja aqui, pega... a sociedade nossa, com essa industrialização, ela tirou da população essa parte, que até pouco tempo atrás, historicamente falando, você ia lá na esquina, comprava frango, você matava o frango, você tirava a pena, tirava as tripas e preparava. Aí quem era do interior pega o bicho, mata e prepara. A gente vai e pega um pedaço de bife. Então é como se o bife sempre fosse bife.
Perde Mas é aquela importante conotação da pro... vida, né? Da vida real ali, né? Vira um objeto que você compra, tipo um bife vira um objeto como um pote de manteiga ou qualquer uma coisa E você afasta a industrializada. violência do seu dia, né? No Uhum, final das contas. exatamente. E falando em coisas roots e falando em tudo isso aí, vamos ouvir o Robson Belli, porque eu tenho certeza que ele tem histórias muito interessantes para contar, né? Quem Na nasce num verdade, berço ocultista tem história para contar. eu vou falar um pouquinho sobre hipocrisia também. Dentro do judaísmo, a gente pega o Velho Testamento, não são poucos os casos de sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, né? O pessoal é muito hipócrita. É um nível de nojeira muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, um judeu, ele mata um galo e passa o sangue na porta até hoje. E ninguém fala nada da porcaria do judeu. Lá vem a comunidade judaica em cima do Robson. Prazer, pessoal. Mas a verdade é essa. Ninguém fala nada dos sacrifícios islâmicos que tem que matar o animal e fazê-lo sangrar, porque na carne não pode estar cheia de sangue. Então matam, deixam o bicho de ponta cabeça para ele sangrar todo. Gente, nos Estados Unidos há um problema muito grande com relação à forma de se matar os animais para comida islâmica. Então a galera fica alucinada com essa ideia de sacrifício de animais. Mas no islamismo a gente encontra, no judaísmo a gente encontra até hoje. A gente encontra, porque uma carne para ser kasher não é só o tipo do bicho que tem que ser. Tem o jeito certo de matar o animal. Ritualístico. Para ser halal, a coisa precisa ser feita de uma determinada forma ritualística, envolvendo a religião. Aí, não, mas porque é da macumba, porque é do afro, é feio. E uma coisa que o Robson trouxe à tona, e é bem interessante a gente lembrar, não só o judaísmo tinha a prática ritual como o centro do seu culto, né? No judaísmo tinha essa coisa, né? Pequei e mata um bicho lá. Inclusive, por isso que Jesus encontrou aquela feira enorme lá no templo, lá nos evangelhos, quando retrata aquela cena em que ele encontra praticamente um shopping a céu aberto dentro do templo. E ele fica puto da vida. Transformaram aquilo ali num comércio, ok. Mas onde é que nós chegamos? O próprio Jesus é retratado dentro do cristianismo, dentro de uma simbologia sacrificial. Ele é chamado de Cordeiro de Deus, justamente em referência a essa tradição judaica de se matar um cordeiro para expiar os pecados daquele pecador. Então, Jesus é tido como o Cordeiro, ele é tido como aquele que vai morrer em sacrifício, e o próprio Deus, dentro desse contexto, está sacrificando o seu filho como se sacrifica um cordeiro, em prol de quê? De expiar os supostos pecados daquela humanidade que estaria ali recorrendo àquela coisa. Vide é um sacrifício humano. Sacrifício Não estamos nem falando de um animal. E ainda continua a questão da hipocrisia embutida nos próprios termos, né? Porque se a gente para estranhar um pouco a nossa visão acerca do cristianismo, estranhar aqui no sentido de passar a olhar as coisas como se estivesse olhando para algo desconhecido. Porque a gente convive com isso o tempo inteiro e os termos passam a ser algo que passa despercebido, a gente está acostumado com aquilo, né? Mas a gente tem uma religião que fala que, Senhor, joga o seu sangue sobre mim, e o sangue dele o tempo inteiro está ali naquela retórica do culto, ou seja, é uma retórica que, se você parar para pensar, é uma metáfora que está sempre envolvendo, que são imagens de violência o tempo inteiro sendo colocadas. É sangue, é o cara que foi morto pelo pai para salvar outra pessoa em sacrifício, esse sangue é tido como algo positivo, então você vê músicas, derrama o teu sangue sobre mim, seu sangue isso, seu sangue aquilo. E aí, quando você encontra a religião do outro, que ainda utiliza, que ainda se serve daquela prática que é tão natural, que a sua própria religião tem as suas raízes fincadas lá, começa a ser aquele discurso de estranhamento e é demonizada a religião do outro, quando, na verdade, essa pessoa não olha para a sua própria raiz, para a sua própria religião, para a sua própria história, né? Essa história é cega, né? Essa história parece que fica ali embaçada, essa vista não consegue ver. Porque ela fica normal, né? O preconceito está naquilo que é diferente para você. É como você colocou. Se eu chamar se a gente chamar uma pessoa para ir num ritual onde vai ter um altar, onde dentro desse altar vai ter um objeto de tortura, e no meio desse objeto de tortura tem um corpo morto, e a gente vai beber do sangue desse morto e vai comer da carne desse morto, é estranho. Mas como é habituado a gente pensar dessa forma,
né? Porque o cristianismo venceu no Brasil, por exemplo, venceu no mundo ocidental e nas culturas que dele derivam, isso se torna habitual. E a gente passa a ter uma série de outros preconceitos. Por exemplo, quando você falou da música, quando a gente, dentro do próprio cenário esotérico, a gente tem gente que prega assim, não, porque rock é coisa do diabo, né? Você vai ter o samba é coisa do diabo, você tem que ouvir música erudita, porque música erudita ela vai trabalhar com os seus chakras superiores e ali que está a coisa boa. Mas por quê? Porque são estilos musicais que surgem de comunidades que sofrem repressão. Né? Você vai ter o samba, você vai ter o rap hoje em dia, o funk hoje em dia, você vai ter o rock. São comunidades que foram oprimidas, elas utilizam esse padrão musical para se manifestar, para trabalhar uma ideia de uma contracultura, e mesmo dentro do cenário esotérico, você vai encontrar pessoas que não param para pensar nessas coisas e reproduzem padrões, né, reproduzem preconceitos estabelecidos numa sociedade racista e hierarquizada, e passa porque a gente também não faz essa nossa autocrítica, né? Lembrando que o mago deveria fazer autocrítica e se lapidar para melhorar, né? E agora um obrigação. relato, né? O que passam as crianças que são filhos de ocultistas? Eu vivi isso. Eu nasci numa família ocultista. E eu fui, infelizmente, inscrito, por algum motivo aleatório dos meus pais, num colégio católico. E eu nasci canhoto. E eu apanhei na mão, sem fim, para aprender a escrever com a mão direita. Isso a gente está falando de uma pessoa nova, recente, porque apanhar na mão porque era algo do demônio, sinto muito. Isso me tornou ambidestro, porque eu não abandonei a minha habilidade com a minha mão esquerda. E, bom, isso só me criou um certo estigma com relação à própria igreja, porque, porra, que imbecilidade! Bater na minha mão não vai me fazer mudar a mão que eu nasci e aprendi a usar. Então, assim, eu digo para vocês, nossas crianças também sofrem. E sofrem muito. Por quê? Porque quando nós vivemos uma sociedade adulta, é uma coisa. Mas crianças, elas tendem a ter filtros diferentes. E crianças, muitas vezes, conseguem ser mais maldosas do que até mesmo adultos. Então, se você tem um filho, se você é ocultista, seja bruxo, mago, macumbeiro, né, qualquer coisa, cuide bem, porque eu tive um problema muito sério quando eu cheguei em casa e falei, pai, mãe, a gente é do demônio? Tipo... Robson, essa pergunta meu filho fez para minha esposa semana retrasada. Ele chegou para Thaís e perguntou, mãe, você é vilã? Né? Aí a Thaís, por quê? Porque eu aprendi na escola que a bruxa é do mal, né? E você não é bruxa, né? E o Vitor nasceu, tocava tambor para ele na barriga da Thaís, né? Tem foto dele de capinha, não sei se eu já mandei para vocês já, de capinha nos rituais com a gente. A Vanessa já participou de ritual junto com a gente, viu? Né? Ele foi batizado quando ele foi batizado há 2 anos atrás. O Cabot e a Susan estavam no Brasil e a Susan não se ofereceu para batizar o Vitor em casa. A gente foi fazer um Wiccaning, né? O ritual de batismo pagão. Eu gostaria que meus pais, meus irmãos estivessem junto. Ninguém quis participar. Da minha família, ninguém quis participar. E agora, né, com essa pergunta do Vitor, ele contou para a professora dele que ele é bruxo, que tem 4 anos. Eu sou bruxo. Né? A professora dele, super gente boa, né? Achou legal pra caramba, tal. Mas aconteceu esse evento com a diretora da escola, né? Que tava rolando esse movimento, esse preconceito com religiões afro e com a bruxaria na escola. O coordenador da escola, que é candomblecista, me convidou para falar com as professoras para quebrar esse estigma de algumas religiões que não são cristãs, ou que pelo menos não são, né, as principais, para falar sobre a história, o ponto de vista histórico,
eu estava pronto, sentado na frente do computador, esperando eles me mandarem o link. Na hora que ele me mandar, a diretora proibiu a sua entrada na reunião, porque você não vai falar de bruxaria. Ela não aceita, ela é evangélica, ela não aceita que falem sobre bruxaria na reunião. Né? O meu primeiro medo, eu bato de frente com isso, enfrento a diretora e exponho meu filho a uma situação que pode ser pior. Né? Como que eu fico no meio desse caminho? Como que eu educo meu filho? Eu aceito, eu acho legal até assim, se ele aprender, se alguém fala para ele, Jesus é o papai do céu, Deus é não sei o quê, Maria não sei o quê. Legal, se ele vir perguntar, eu vou falar, é uma das. Jesus é um dos papais dos céus. Maria é uma das mamães. Ok, mas não fala mal da religião que a gente pratica dentro de casa. Né? Dá o benefício da dúvida para quando ele crescer, amadurecer e aprender sobre isso, fazer a escolha dele. A gente leva, ele fala, quero entrar em igreja. Eu e a Thaís, a gente leva ele para entrar em igreja. Ele gosta de entrar em igreja católica. Como ele diz, igreja que grita, ele não gosta de frequentar. Né? Mas a gente dá essa liberdade para ele. Mas não. E o que me machucou ontem naquele evento, né, que eu mandei para vocês, foi exatamente isso. O fato de negar a outra religião, de negar a existência, de negar a oportunidade de falar que ela existe e que ela não é aquilo que eles pregam que ela é. E é aí que está o problema. Não é simplesmente ensinar o que ele crê, o que ela crê. É negar a que a gente crê. E isso é onde machuca. Isso é onde dói. Enfim. Cara, e pegando o gancho, então, aí da bruxaria, eu queria ouvir mais da Vanessa. Eu queria que ela falasse também um pouco sobre as experiências dela nesse contexto, assim, das perseguições que ela possa ter sofrido, dos casos de preconceito. Bom, de criança eu não tive muito, porque eu cresci numa família de bruxaria cristã, então para mim era um pouco diferente, né, do que eu via das outras crianças, mas até aí tudo bem. Assim, eu acho que a primeira vez que eu senti uma coisa, isso que o André falou, né, que a gente é chacoteado por dizer que é bruxo, né, porque a palavra bruxaria carrega todo esse estigma, né, todo esse peso, e a gente está nesse movimento de ressignificar quando a gente assume ser bruxo. E eu fazia a faculdade e eu tinha um professor de filosofia, gostaria de dizer o nome dele, mas não vou dizer porque ele é bem famoso, e assim, surgiu uma discussão, e eu sempre fui bocuda, assim, nas aulas e tal, e aí surgiu essa questão da religião e tal, e eu senti que ele me colocou num lugar de chacota, como assim bruxaria? Né? Então, assim, tem essa coisa de esse preconceito que ele não está batendo de frente com você, ele não queria me impor que o cristianismo era melhor ou coisa assim, mas tinha aquela coisa de estar te sacaneando, né? De estar tirando uma com a sua cara, e era assim, durante a aula, para todo mundo. Então, assim, eu me senti uma horrível, né? Então, assim, essas coisas, elas marcam a gente, porque, assim, você está se assumindo bruxo, né? Assim, como o Vitor tá ali se assumindo bruxo na escola, aquilo já vai te travar. Claro, já era adulta, já estava na faculdade, mas essas coisas, elas machucam muito, né? Então, em uma aula que, poxa, era uma aula de filosofia, fiquei com uma raiva desse professor aí. E eu acho que, assim, depois disso, quando a gente começa a fazer... Quando a Wicca dá esse boom, a gente participou muito, eu e o André participamos muito de eventos abertos, né? Que eram os rituais abertos que a gente fazia, que o André falou que era aqui no Ibirapuera, e eu sentia que era agressivo para nós, porque quando terminavam os rituais, que a gente está naquela energia lá em cima, né? Que a gente cantou, a gente vibrou, aquela coisa incrível, chegava alguém, ou alguéms, né? E já vinha o pastor ali tentando impor alguma coisa para a gente, tentando questionar o que a gente fazia. Então, assim, essas coisas eram bastante agressivas para mim, né? E aí eu me recolhi muito. Eu, como bruxa, por muitos anos, eu me recolhi, fiquei quietinha fazendo a minha prática.
Eu acho que hoje a gente está vivendo um outro momento que a gente está conseguindo abrir mais. Eu não sei se o André sente isso também na questão da bruxaria, dessa coisa de assumir bruxo e tal. E para mim, assim, para mim é um retorno, assim, agora, esse momento da minha vida de um pouquinho antes da pandemia para cá, de quando eu voltei para o Brasil, eu tô resgatando isso. Essa questão do grupo, de se juntar em grupo. Ô, Van, não sei se você percebe, assim, eu me sinto ainda um pouco incomodado de falar sobre ser bruxo, porque ainda é interpretado de uma forma muito fantasiosa, ainda é menosprezado, ainda sofre na hora que você vai preencher um cadastro, alguma coisa, né, religião, né, bruxaria, né, tipo, sempre olham, né, eu sei que é uma coisa pequena, eu sei que é uma coisa mínima perto do que as outras pessoas passam, mas é uma Mas coisa... não deixa de ser uma forma de preconceito. Se é que quando é só nisso, eu lido. Você vai bater em mim, eu lido. O quando tá batendo no Vitor é que me incomoda. Né? Então, o que o você Robson... lida, mas você não quer lidar com isso. Você gostaria que não Não, fosse assim, né? sim, sem dúvida. Mas Eu quando bate... eu vou dizer como minha família me instruiu a lidar com essa situação. Eles falaram para mim a seguinte coisa: você não deve falar sobre a nossa fé com outras pessoas. Eles são estúpidos demais, não entenderiam. Você não precisa converter ninguém. E quando você for questionado, você diga que é cristão, diga que é ateu, diga qualquer coisa. Só não diga a verdade, porque você vai ser perseguido. Você vai ser massacrado. Você vai criar inimizades com pessoas única e simplesmente pelo fato de você ser um ocultista. E nossa família, ela se definia como ocultista. Nós não nos chamávamos Rosa Cruzes, ou nós nos chamávamos ocultistas. E meu pai olhava para mim às vezes e falava: entenda que a nossa religião é para nós, não para os outros. Então, você manter isso fechado para você, tá tudo ok. Por quê? Porque se você for ter que confrontar o mundo inteiro, você tá sozinho. E é muito difícil. Aí eu perguntei para ele: mas então o que a gente faz é errado, porque se a gente não pode falar sobre isso... Ele falou: não é isso. O problema maior está no enfrentar algo que é muito maior do que você. E o preconceito, a ignorância humana é muito maior do que você. Você só é responsável pelas suas próprias atitudes, filho. Então, mantenha-se fechado. Seja o que um ocultista é. Mantenha sua fé, suas crenças no oculto. Por quê? Para esconder isso dos profanos. E meu pai desenvolveu um preconceito dentro de casa contra aqueles que não eram ocultistas. Existe um preconceito reverso também. Cara, e rolou isso. Nessa linha que o Robson tá falando, eu passei por algo parecido na minha vida inteira, na verdade. O meu guia sempre falava para mim: ó, não fala de habilidades, aquilo que a gente convenciona chamar de habilidades mediúnicas com as pessoas, porque as pessoas não vão entender. Desde pequenininho ele comentava isso, até mesmo em casa. Às vezes minha mãe falava alguma coisa, meu padrasto falava alguma coisa, eu falava: não aconteceu nada, não, porque as pessoas não conseguem entender. E aí uma vez ele comentou comigo uma frase que é atribuída ao Francisco de Assis, que eu acho bem interessante. Eu acho que funciona muito, né? Ele conversando com os discípulos, ele falou: vá e pregue o evangelho. E, se necessário, use palavras. Né? Então, vá e seja uma boa pessoa, trate todo mundo bem. E, se necessário, você vai utilizar de palavras para pontuar determinadas coisas. Porque quando você começa a tratar bem essas outras pessoas, elas tendem a se desarmar. É claro que, obviamente, dependendo da sua linha que você vai seguir, né, a sua vestimenta, por exemplo, o corte de cabelo do André chama atenção para alguém que é de uma outra religião. A tatuagem dele na mão chama atenção, né? Pois é,
Isso, para alguém que ainda não teve contato, é algo que impacta muito, né? A gente ainda tem hoje em dia nem tanto, mas ainda carrega um pouco a ideia que tatuagem é coisa do demônio também, né? Que até um tempo atrás, os livros de direito que falavam de gangues falavam que se quer identificar um membro de gangue, é só você ver se ele tem tatuagem, porque se tem tatuagem é membro de gangue. Então, mas quando você não tem essas coisas, é mais fácil se ocultar, como o Robson comentou, do que você ser uma pessoa que você vai ter que dar a cara a tapa, como é o caso do André. O André é uma pessoa que é maravilhosa e que a gente sabe que se encontrar pessoas preconceituosas, tá o nosso grupo reunido, vão bater no André, né? Não, talvez não fisicamente, porque nós estamos em grupo, mas eles vão achar estranho a presença do André, mas não vão achar estranho, por exemplo, a presença do Paulo, porque o Paulo é branco, de olho claro, né? E aí, não. Aí Sabe, você passa batido. ô Paulo, sabe o que é interessante, cara? Porque eu concordo, o cabelo, a tatuagem, a vestimenta, eu levantei essa bandeira de alguns anos para cá com um pouco mais de força, um pouco mais de intensidade. Eu achei que eu ia perder pacientes no consultório por conta disso. Eu tenho piercing no nariz, não dá para ver direito. Eu colocava, escondia o piercing, eu não tinha tatuagem na mão ainda, o cabelo era normal. Eu fui fazer isso depois de velho. Correção, o seu cabelo era dentro do padrão normativo, porque o seu cabelo é normal. Exatamente, dentro da linha ali de normatividade. Mas no momento que eu comecei a fazer isso, eu achei, vou perder pacientes, né? Eu me preparei financeiramente, inclusive, para esse momento. Não aconteceu. Não caiu o número de pacientes. Só que eu comecei a atrair um público diferente. Eu comecei a atrair um público que, inclusive, sofria preconceito dentro de consultórios de psicologia. Eu comecei a atender mais pagão, que sofriam tentativas de conversão dentro de outros consultórios. Começou a rolar uma identificação que eu acho absurda, inclusive, assim, você tem que procurar alguém da sua mesma fé para fazer terapia, onde você tem que ser neutro, né? Mas começou a acontecer um movimento diferente do que eu imaginei. Eu perdi paciente por ser maçom, por ser pagão, não. Olha que maluco. Uma vez eu estava com a chave na porta do consultório, viram o esquadro com o passo, fizeram exatamente isso. Você é maçom? Né? Eu vi o chaveiro, né? A hora que eu sou. O cara levantou e falou, não passo com maçom. Levantou e saiu do meu consultório. Assim, não teve uma conversa. Ele falou, não passo com maçom. Era o segundo ou terceiro atendimento dele. Ele levantou e foi embora. Nunca mais vi. E ok. Né? Ele que continue com os problemas psicológicos dele, então. Pois é. E uma coisa interessante que eu notei, na maioria dos relatos, existe muito desse preconceito acontecendo ali justamente no ambiente escolar, né? E aí fica uma questão que eu tenho certeza que o Paulo e o Rodrigo vão deitar e rolar, e eu vou jogar essa pedra aqui no meio do lago. E ainda pegando também o gancho do Robson Belli, né, que nos lembrou da ignorância coletiva, que é constante, está em franca ascensão. Como lidar estando num país, né, em que as pessoas não têm nenhum tipo de discernimento sobre que raios é laicidade. E a pessoa assume um cargo público e ela está dentro de uma função que ela deveria atender aquela comunidade, não deveria misturar suas crenças religiosas, e ela começa a cuspir os seus preconceitos diante dessa comunidade, diante de crianças que não tem nada a ver com isso. E aí, como a gente lida vivendo num país em que a gente tem pessoas que têm uma educação política extremamente pobre, laicidade, ninguém tem noção do que quer que seja, todos estão muito ávidos para defender os seus posicionamentos políticos, esquerda, direita, e não sabe nem que raios é o que é defendido na esquerda e na direita, mas tem uma boca enorme para falar nas redes sociais e falar um monte de abobrinha, diga-se de passagem. E como a gente lida com isso? E eu vou jogar a bomba no colo do Rodrigo, professor, no colo do Paulo, que também manja desse assunto, que eu tenho certeza deles comentarem aí. Bem, existem leis para serem cumpridas. Elas não são cumpridas.
eu estou tentando, já há bastante tempo, fazer com que o turno de aula de 1º ao 5º ano não tenha que, antes de entrar, quando era um costume, os alunos entram, eles perfilam no pátio e fazem uma oração. Eu estou tentando acabar com isso. Parece que eu consegui dessa vez. De novo, os alunos entram e já vão direto para a sala. Eu ainda não consegui tirar uma Bíblia que está na minha sala, mas consegui tirar uma santa. E eu estou como diretor. Em teoria, eu poderia impor a minha vontade. Mas seria a minha vontade e a lei, e não a vontade do coletivo. E eu acredito um pouco na democracia. Então, tentando respeitar a questão de cada um ali, que você tem várias vertentes cristãs. Eu tenho alunos que são de vertentes de religião umbanda também, sofrem certo preconceito. Eu tento o máximo que dá para colocar panos quentes nesses preconceitos, sempre que chega em mim, porque muita coisa, muito do bullying não chega, porque o bullying acontece entre os próprios alunos e, às vezes, o professor deixa ali de lado, mas quando chega em mim, eu tento resolver a situação, tento não levar esse negócio adiante, tento fazer tudo para com que as pessoas tenham uma percepção um pouco melhor dessas religiões. E, assim, essa questão de preconceito, ela está dentro... as pessoas não percebem o preconceito. Não percebem o preconceito. Estava tendo uma discussão na sala dos professores e uma professora falou assim, morre muito mais preto assassinado pela polícia do que branco. Não, mas isso é uma questão de não sei o quê. Ela foi explicando que, realmente, se um branco pega um fuzil e atira na polícia, vai ter uma pessoa lá que vai falar, não, vamos conversar. Se um preto pobre pega um fuzil e atira na polícia, a polícia vai lá e mata ele. Ou anda de furadeira, né? Com a furadeira na... Ou está lá fazendo uma reforma em casa com uma furadeira na mão e ele morre. Então, assim, mas voltando à questão do Ivan aí, assim, é complexo. É complexo colocar a lei em prática. Eu posso simplesmente chegar e impor. Mas, se eu fizer isso, eu vou começar a criar um conflito entre o pessoal que eu estou ali para garantir o trabalho eficiente deles e a lei. Então, eu aproveito oportunidades. Aí, a gente estava começando mais cedo, aí não tinha mais esse negócio de oração, aí terminou, falando, vamos voltar para o horário normal, vieram me perguntar, vai ter oração? Eu falei, não, o Estado é laico, não tem que ter oração. Todo mundo direto para a sala. Aproveitei a oportunidade. E, à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou aproveitando as oportunidades, não tentando impor nada, porque eu não estou ali para impor, eu estou ali para garantir o funcionamento da lei. E a democracia, porque eu não posso garantir a democracia no país inteiro, eu posso garantir a democracia na escola que eu estou dirigindo. E eu estou dirigindo a escola com evangélicos, com cristãos, com católicos, com umbandistas, com ateus, com todo mundo. Então, tem que respeitar a opinião de todo mundo, não só a minha. Paulo. Dentro dessa questão que o Ivan trouxe da laicidade do Estado, né, acho que o ponto central é essa atuação de pessoas como o Rodrigo,
porque a gente tem que entender determinadas coisas. É claro que não existe botão de reset na história, né? O Rodrigo, como historiador, sabe mais do que todos nós aqui, né? A gente sempre carrega as consequências do passado. A gente tem um histórico de uma confusão entre a Igreja Católica e o Estado, um amálgama, como se fosse uma coisa só. Quando você vai pegar, até mesmo antes do Brasil existir, antes do Brasil ser um território colonial, você vai para a Europa, quando você pensa, você estuda lá no colégio, e você vê a pirâmidezinha, onde você vai ter o clero, o nobre, e embaixo o resto da galera. A própria igreja também era dividida dessa forma, porque os filhos dos nobres, que não iriam ser reis ou príncipes, viravam bispos, cardeais, viravam papas. Então, a igreja e o Estado se confunde dentro de uma mesma família e a gente carrega isso durante muito tempo. Quando a gente começa a ter essa ruptura com o ideal mais iluminista que a Revolução Francesa traz para a gente, né? E é interessante a gente pegar esse ponto, porque tem muita gente falando, principalmente quando vai falar de liberdade de expressão, e a liberdade religiosa também é uma manifestação da sua liberdade, que as pessoas não entendem o que é o liberalismo em si, dentro da esfera política, da esfera social. Quando você tem a ruptura da nobreza e você começa a estabelecer a elevação da burguesia como classe dominante, principalmente da classe dominante política, você não tem mais uma figura divina que controla a sociedade. Você, como indivíduo dentro da sociedade, você não é mais um vassalo, você não é um súdito de um nobre. Todos se tornam iguais. E essa igualdade ela é garantida pela lei. A lei estabelece os determinados limites. Quando a lei estabelece que o Estado é laico, ela não está dizendo que o Estado é ateu, como algumas pessoas pensam. Ela está dizendo que o Estado não deve interferir em questões religiosas. E as questões religiosas não devem interferir nas questões do Estado. Mas existe um debate, e aí eu vou pegar dois casos que aconteceram nos Estados Unidos, que é um país predominantemente protestante, que é uma coisa que o Brasil está começando a se tornar também. Os Estados Unidos teve um presidente que era católico, que era o Kennedy. E durante a campanha do Kennedy, perguntaram para ele sobre a questão da religião. Ele falou: não, a minha religião não deve interferir no Estado. Ou seja, ele negou a religião dele como uma forma de conquistar a eleição para presidente. Recentemente, a gente teve nos Estados Unidos mais um presidente que não era protestante, né? A gente teve o Obama, ele não era protestante, ele era católico. E ele falou: não, a minha religião faz parte de mim. Então, a minha conduta moral é baseada na minha religião, mas eu não posso impor a minha conduta moral às outras pessoas, porque o Estado é laico. E aí entra o grande debate que talvez seja interessante a gente abordar, né? A sua religião, ela diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ela não diz aquilo que o Estado deve fazer ou o Estado não deve fazer. O Estado deve permear, como o Rodrigo disse, nós vivemos numa democracia, eu sinceramente acho que não, eu acho que a gente vive numa pseudo-democracia, a gente vive numa plutocracia, porque para mim a democracia ela tem como telos a construção de um homem, de um cidadão, e eu vejo a sociedade e o telos dela parece ser ter dinheiro. Então, para mim, ela não é uma democracia por conta disso, mas isso é um outro debate. O Estado que a gente vive, ela se baseia numa pluralidade. E essa pluralidade deve ser respeitada. Se você não quer fazer determinada coisa, não faça. Você não pode querer que uma lei te obrigue a fazer isso. A lei ela tem natureza geral e cabe ao juiz aplicá-la no caso específico. Então, a lei vai falar: todo mundo pode manifestar sua religião, mas a sua religião não pode interferir na religião do coleguinha, porque se ela faz isso, você está extrapolando a esfera da sua própria liberdade e está entrando na liberdade do outro. Perfeito, cara. É isso que a gente precisa internalizar. E aí a gente entra nessa questão que eu acho que, não sei se foi o Robson ou foi o Rodrigo que mencionou, né?
No fim das contas, tudo gira em torno disso, né? Da formação das pessoas. O próprio Paulo também mencionou isso agora há pouco, né? Por que nós não estamos numa democracia, de fato. Porque, no fim das contas, tudo se resume a como a gente tem formado os cidadãos, como a gente tem formado essas pessoas. O país tem produzido pessoas que não estão aptas a conviver de maneira saudável em sociedade com as diferenças, né? Com aqueles que são diferentes, com aqueles que pensam diferente, ou que têm religiões diferentes, ou vivem de maneira diferente. Isso é complicado, é uma batata quente que nós temos na mão. Esse é o tipo de discussão, inclusive, que eu penso que não é o tipo de discussão que a gente vai sair com uma resposta, né? A gente vai sair com problemas, a gente vai sair com interrogações, a gente vai sair com inquietações. Isso é bom também. Ruim porque não vai ter uma solução imediata que todo mundo gostaria. Mas é bom porque isso nos move também, nos faz. Mas é importante o debate, a discussão de ideias, demonstração do problema. Eu acho que é fundamental. Para você ter uma ideia do que vocês dois estão falando, hoje eu estava revisando um comunicado aos pais de alunos de 8º e 9º ano, com uma autorização para que eles tenham uma palestra com enfermeiros da UPA sobre educação sexual. Está na lei que eles devem ter. E eu estou pedindo permissão para os pais se os alunos podem ter aula de educação sexual, porque a comunidade pode ter pai ali que acha que eu vou falar sobre gênero, querer converter todo mundo a homossexualidade, ou fazer as meninas virarem putas, ou qualquer outra coisa. Então, esses alunos eu vou ter que tirar, colocar em outro canto, eles vão fazer outra coisa, enquanto o resto vai ter aula de educação sexual, que é obrigatório. Põe para fazer oração. Põe para fazer oração. E é interessante você pegar isso, Rodrigo, né? Vamos parar para pensar dentro da própria ideia do cristianismo, né? Se uma pessoa se diz cristã, né, presume-se que ela tenha Jesus como modelo, né? Pelo menos isso. Se você vai acreditar que Jesus é Deus, se Jesus é um médium do Cristo, se Jesus... Isso aí são diferentes versões. Mas você tem Jesus como modelo e paradigma. Aí você vai encontrar um cara que, quando ia ser preso, Pedro saca a espada e corta a orelha do centurião, ele fala, não, isso é errado. É um cara que andava com prostitutas, era um cara que andava com pobres, era um cara que virava barraquinha no templo. Falta um pouco de autocrítica no final das contas. E aí você vem em determinadas questões, trazendo um pouco mais para o lado filosófico, né? O Thoreau, lá no Desobediência Civil dele, que é um livro pequenininho que eu recomendo a leitura para todo mundo, ele fala que quando você percebe que existe uma lei, que essa lei ela está errada, você tem o direito de realizar a desobediência civil. Mas antes de você fazer isso, você deve fazer uma autoanálise, para você realmente saber se aquela lei está errada ou ela apenas está pisando no seu calo. Ela está pisando em algo que você não está prestando atenção. É claro que, citando Malcolm X, a gente não pode confundir a violência do opressor com a resposta violenta do oprimido. Mas, mesmo assim, a gente tem que prestar atenção no que nos incomoda. E uma vez que a gente percebe que, de fato, aquela lei está errada, nós devemos estar sujeitos a sofrer as punições. Nós devemos dar a cara ao tapa, porque nós vivemos numa sociedade. Sem orgulho messiânico, sem nada, sem ideia de que você é o enviado do Crestos para poder fazer isso. Mas você deve, antes de mais nada, fazer uma autocrítica. Só que a gente vive numa sociedade que cada vez mais ela se torna célere, ela se torna mais fluida, e as pessoas não param para pensar, elas apenas reagem a tudo. Então, quando alguém vê por exemplo, a gente já deu esse exemplo aqui, o André com a tatuagem, a mente está trabalhando rápido porque ela quer procurar padrões, ela não tem coisas dentro dela, ela vai preencher
que é um comportamento biológico natural, um padrão que ela já tem dentro dela, que é um padrão equivocado. Ela não se deu o trabalho de fazer uma autocrítica. Ela não encontrou um Rodrigo como um professor ou como um diretor de colégio para estimular dentro das práticas dele essa autocrítica. Inclusive para a gente aqui do cenário ocultista. Como o Robson falou, o trabalho do ocultista é se lapidar, é fazer a autocrítica. A gente também tem que olhar para dentro da gente e perceber que preconceitos a gente carrega, da onde a gente está falando determinadas coisas. O André deu a fala quando ele comentou, porque quando eu tinha um cabelo normal. Você percebe que esses preconceitos eles estão tão enraigados dentro da sociedade que o cabelo normal é um cabelo inteiro liso. Se a pessoa tem um cabelo afro, não é um cabelo normal, é um cabelo tonhonhon ou qualquer outra coisa do gênero. Você começa a ter determinados preconceitos ali dentro. E nós, como ocultistas, devemos fazer essa autoanálise. Porque senão a gente vai correr o risco também de nos tornarmos vitimizados, porque nós somos vítimas dentro da sociedade preconceituosa em relação ao ocultismo, mas nós não podemos transformar esse preconceito que a gente sofre numa válvula de escape para destilar preconceitos em relação às outras pessoas também e reproduzir esses preconceitos. Cara, eu acho incrível que alguém ainda tem preconceito com tatuagem. Se bem que os caras têm preconceito com maionese, com não sei o quê. O que fazer num país onde as pessoas são retardadas, cara? Esse é o grande problema, porque cada vez fica um negócio mais bizarro, né? Na minha época, eu falava de Harry Potter. Aí você olha e fala assim, mano, é sério que você vai arrumar um negócio de achar que vai pro inferno com Harry Potter? Quando eu fiz o jogo do Pequenas Igrejas, eu vou fazer até um merchan, acho que ainda tem um... que a gente chegou no quanto de era que absurdo que tinha e como que essas pessoas são burras, assim, num nível estratosférico, né? E o problema é que a gente não vai conseguir fazer uma segunda edição do Pequenas Igrejas, porque logo em seguida veio uma lei de política que aí você não pode e tal. Então, se eu zoar com algum pastor e por acaso o cara for candidato a qualquer coisa, o cara vai me processar pelo TSE e aí a coisa entra num outro nível. E aí meu advogado falou, chega. Mas o problema é como lidar com um negócio onde qualquer coisa, daqui a pouco, sei lá, Bala Juquinha vai ser do demônio, e você já não sabe mais o que é sério e o que alguém está lançando alguma de idiota e pega, né? Cara, eu costumava brincar, eu achava que terraplanismo eram os caras, tipo, querendo zoar, e não, daí chega num ponto onde não é mais. Então, aonde entra essa parte da magia, ou de ser bruxo, de trabalhar com essas coisas que são diferentes, estando cercado de idiotas? Eu sigo o que eu falo para minha filha. Sorria e concorde. E segue. É igual o Robson falou, você não fala nada, segue sua vida e vai. Foi a única forma que minha família encontrou para lidar com essas pessoas tapadas. Porque não há argumentação com elas. Você discutir com elas é como discutir com um pombo. Ele vai ficar ali, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai bater as asas, vai fazer um cocô e vai sair voando. Tipo, ele está cagando para você, literalmente. Ele não quer o seu argumento. Ele quer apenas que você se converta. Mas aí entra uma questão nisso que você comentou, Robson. Né? Se a gente parar para analisar friamente, muito dessas pessoas elas agem de maneira emocional. E você mudar o emocional da pessoa é complicado. Infelizmente, é um trabalho de formiguinha que a gente acaba tendo que fazer, mas de maneira subjacente. Você nunca ataca o problema de frente, porque se você atacar o problema de frente, ele vai se cristalizar dentro daquela questão. Você tem que contornar aquele problema, você tem que ser como a água e penetrar. A pessoa tem que passar a gostar de você, e não de maldade, não significa que você tem que seduzir as pessoas. Você tem que ser você mesmo, as pessoas vão passar a gostar de você ou não, se não gostar, problema, vida que segue, mas se gostar de você, você começa a tratar de assuntos que são colaterais. Você não aborda a causa em si, você aborda a causa do lado, mas ao abordar a causa do lado, como a pessoa não está esperando um ataque ali, e vamos colocar esse ataque entre aspas, né? Ela vai refletir sobre aquilo
E como nós somos seres integrais, aquela reflexão começa a trabalhar os preconceitos dela. Ela começa a tirar essa coisa que está cristalizada dentro dela. É um trabalho terapêutico, no final das contas, né? Só que você não pode chegar e abordar a questão de uma maneira direta. Você tem que contornar, você tem que tratar de outros assuntos, você tem que ajudá-la a refletir em determinadas questões, e aí, quando ela for agir emocionalmente sobre aquilo, você traz, oh, mas você não disse tal coisa? E aí a pessoa começa a ter as suas epifanias. É um trabalho árduo, nem todo mundo tem interesse de fazer isso, mas é uma coisa que dá para tentar fazer. Ô, Paulo, É a Mas é única interessante, solução. deixa eu só mencionar uma questão aqui. Mas é interessante a hipocrisia da sociedade, é que esses mesmos que muitas vezes têm preconceito conosco e nos julgam e nos escorraçam e tentam fazer tudo para nos denegrir, são aqueles que na escuridão nos buscam pedindo auxílio. Essa é uma questão muito interessante. E aí é a hora que a gente também tem que se dar, nós que somos ocultistas, praticantes de algum tipo de magia, olhar para essa pessoa e falar, então, né, amigão, não é você que fala tal coisa? O Onde está o seu Paulo Deus estava agora? falando, desculpa te interromper, Robson, e as coisas que ele estava falando é exatamente como você deve agir quando um pai chega furioso na sua sala. Você está bem lá fazendo coisas de administração de escola, cuidando de imposto e outras chatices danadas, e chega um pai gritando, bufando. O que você faz? Você sorri, você fala com bastante calma, pede para ele sentar, escuta toda a lereia que ele está falando, concorda com tudo. E, aos poucos, vai pegando os pontos chaves ali, e, no final, ele vai xingar o filho que aprontou, ele vai entender seu ponto de vista e vai sair seu amigo, sendo que, alguns minutos antes, ele queria te matar. Você tem que Então, aprender a discutir com o público, né, cara? Eu tomo de exemplo coisa que teve, acho que ano passado, que eu fui lá no Vilela com o Mastral. O Vilela é evangélico, o público dos caras é evangélico, o cara que controla a mesa de som é evangélico. Tinha uma equipe de pastores do Mastral evangélico e tinha eu lá. E os caras falam, porra, mas aí você foi o maior sabonete, concordou com o cara. Até se você, por acaso, não assistiu. Outro dia eu tive curiosidade, tem 2.700.000 views. Que eu, tipo, acho que foi a maior palestra que eu já dei na minha vida, se bobear. Nunca chegou perto de tanta gente, né? E teve que ser, porque, porra, não adiantava nada eu virar assim, e o Mastral ia falar assim, porque, sei lá, o Totti e Ra eram diabos e tal. Não adianta você bater de frente, né? Como o Paulo falou, porque eu ia ter que gastar meia hora para explicar que o Totti e o Ra e o Osíris não são demônios. Não ia adiantar, os caras não iam escutar. E aí ele ia virar e falar, você ainda está mentindo porque você é satanista. E pronto, e perdia tudo. Então, cara, é um jogo de xadrez mental tão exaustivo, que você tem que ir devagar de formiguinha e acertar. E aí depois nos comentários dá para ver que pegou bastante gente. Foi um negócio em que até hoje tem gente que vem para cá por causa desse debate. Então é um trabalho épico, assim, foi uma coisa muito surreal. Mas acho que é esse trabalho de formiguinha, mas não tem muito o que fazer, né? Bater de frente é doideira. Mesmo porque desde 2001 que eu sei que no RPG a gente tomava essa paulada. Então, a técnica dos evangélicos não é virar e falar assim, esse André Correia, ele é de Satã, filha da puta, não sei o que. Não. A técnica é falar assim, porra, cara, André Correia, seu amigo, tá sendo enganado pelo diabo para ser bruxo, cara. Você quer que o seu neto vai pro inferno? Seu amigo André e tal, você tem que ficar lá enchendo o saco dele, cara, não pode desistir, cara. Jesus não ia desistir. Porque aí o crente vai ficar enchendo seu saco eternamente. Se ele falar que o André é do diabo e tal, vocês vão trocar xingamento, sair na porrada e tal, e vai para cada canto. Agora, se você falar que o Paulo Jacobina e o André estão sendo enganados pelo demônio, pobres coitados idiotas, você precisa ajudá-los porque eles são cegos e tal, você vai ser até as tiazinha, velhinha, bem intencionada, que vão encher o saco do André e do Paulo até o dia que elas morrerem. Porque elas não querem que os pobres coitados sejam enganados. Percebe que nessa retórica
é genial. E é uma desgraça, cara, porque para dar a volta nisso é muito difícil. Cara, pergunta para a Vanessa quantas vezes por mês eu reclamo com ela das mensagens que eu recebo do pessoal da minha família querendo me converter no WhatsApp. Né? Todo mundo querendo, porque eu posto foto de Quernunes, posto imagem, André, posto texto. Nossa. Sorria e concorde. É isso, cara. Eu acho que na bruxaria a gente não é tão inteligente nesse ponto de sorrir e concordar e vazar. Eu acho que a gente está nessa questão do ser reconhecido como bruxa, a gente ainda está nesse dilema, inclusive uma coisa interna, a gente é bruxa, assim, ressignificar a palavra bruxo, pagão. Eu acho que a gente não sabe fazer isso. Eu acho que a gente bate de frente, é uma coisa muito mais reativa, a gente na bruxaria é muito mais reativa. A gente não sabe como fazer isso se assumindo bruxo. Talvez a gente esteja mais nessa questão ainda. Eu queria perguntar uma coisa sobre o termo paganismo. Quem instituiu esse termo e como vocês veem ele hoje? Assim como o termo... Desculpa, não entendi. Eu sei, mas totalmente fora, mas eu tenho que perguntar. Foi a igreja que instituiu que vocês são pagãos? Ou foram vocês que se denominaram pagãos? Não. Tanto pagão quanto bruxo foi a igreja que instituiu. E a tradução de pagão é o cara do campo, né? Então, é porque a religião, o cristianismo, quando ele começa nas grandes cidades, ele demora mais para chegar nos campos, né? Então, o cara do campo, ele demorou mais para se converter, para o cristianismo chegar lá. Então, ele manteve por mais tempo a prática dele, a prática antiga dos deuses antigos, e aí ele é o chamado pagão. Mas, assim, os termos são cunhados pela igreja mesmo. É como o Paulo falou agora há pouco, né? Quando você vê reino e igreja se fundindo, né? Isso está na urbe, está no centro. Né? O Pagos, que é o campo, que é onde viviam as pessoas mais simples, é o que a Vanessa falou, demorou para chegar. Então, a pessoa que vivia no Pagos, que vivia distante das urbes e que ainda não tinham sido cristianizadas, eram os pagãos. Pelo fato de viver no Pagos, por fato de viver no campo. Então, isso foi estabelecido. Olha, nós estamos aqui no centro e os pagãos, os que não são cristãos, estão lá no campo. Que não são cristãos ainda, né? Porque depois eles também vão se tornar. E aí, depois do Gardner, a gente começa a absorver isso para nós, a se chamar, se reconhecer como bruxo, por falta de um termo melhor. Não, então a gente se reconhece como pagão e como bruxo. Daí esse peso fica nas costas ainda. Então a gente está Vocês, então, acabam aceitando a rotulação imposta pela preconceituosa igreja. Exatamente. Mas também com uma forma de ressignificar, né? No final das contas também. A ideia é ressignificar, né? Porque é algo tão... Não é nem um pouco positivo, né? Quando você pega os dois termos. Tanto que tem um monte de dito popular, como é quem tem amigo não morre pagão, umas coisas assim, não é? Não morre pagão. Então tem essas coisas. E a ideia de ressignificar, eu acho ela desafiadora. E ela é difícil, porque a gente não está criando uma coisa nova, a gente está tentando ressignificar algo que por décadas e séculos foi extremamente pejorativo. A palavra pagão, hoje em dia, ela é muito próxima, né? Pelo menos popularmente falando, o pessoal relaciona com anticristo, com satanista, né? O fato de você ser pagão significa que você é contra a igreja. Não tem, é que não tem nada a ver. Eu sou pagão, eu não tenho nada a ver com a igreja. Né? Mas o diabo é da bruxaria. Não, o diabo é da igreja. A gente nem fala de diabo, nem tem isso aqui pra gente, né? Então tem esse movimento de jogar a peteca para o nosso lado. E se pegasse, né? É que o termo bruxa em português, mas se você pega o witch, né? For pegar de onde vem isso daí, de onde surgem esses nomes, você vai ver que não tem relação nenhuma também com uma coisa negativa, de fato, né? Wise woman, nas mulheres sábias, né? O bruxa, do desabrochar, né? Desabrochar da consciência, da sabedoria. Na bruxaria italiana tem, com algo negativo, tem.
Bruciare? Não, eu não lembro. Não, é Strix, né? Vem das Strix, que era uma ave terrível que vinha roubar a alma das pessoas e tal. Mas tem uma teoria também do queima, não tem? Não, porque só se for em outra língua. Bruciare em Sim. italiano é queimar, mas assim, nunca é usado no... Pelo menos Sim. eu nunca encontrei nada. É uma coisa que eu já li, né, sobre isso, mas também é muito específico, né, já que bruxa em italiano não é bruxa. No italiano não faz Então, sentido. um comentário rápido. Vocês têm que ser mais estratégicos. Vocês têm que lutar as batalhas que vocês vão vencer. As que vocês não vão vencer, sorri e concorde. Mas uma coisa que a Vanessa comentou, Rodrigo, aquela questão de ser visceral e querer, né? É interessante buscar isso, porque, por exemplo, eu sou Rosa Cruz, né? Eu sou esotérico, eu sou ocultista, eu trabalho num centro espiritualista, eu sou Rosa Cruz, né? Eu tenho, de certa forma, uma coisa que dentro da psicologia a gente vai chamar de egotismo, né? Que é quando eu identifico alguma coisa que me é familiar e por isso eu gosto. Ponto. Né? Você viu alguém, por exemplo, você viu alguém lendo mangá, você gosta de mangá, eu gostei dessa pessoa porque ela lê mangá. Você não faz a mínima ideia em relação a essa pessoa, mas você faz isso. Por ser Rosa Cruz, né? O cristão está ali dentro, né? Talvez seja mais fácil para mim não bater de frente com outro cristão do que alguém que não tem esse símbolo em comum. Porque até mesmo quando se vem um evangélico mal intencionado, um católico mal intencionado bater de frente comigo, eu falo, não, mas eu sou cristão. Aí a pessoa, tá, então você só tem os ritos errados, você é herege, né? Você não é pagão, você é só um herege. No caso da Vanessa e do André, é bem diferente, porque você não tem pontos em comum para você fazer essa ponte, né? Então acaba sendo mais fácil também, e obviamente uma questão de afirmação do movimento, que vamos botar entre aspas, recente na história. Sabe o que é louco, Paulo? Porque quando perguntou, mas vocês cultuam o diabo? Né? A vontade de responder é qual diabo que você está falando? Né? Porque, de certa perguntar forma... o seu, não. Então, mas olha que maluco isso. Porque os templos pagãos, você tinha as imagens dos deuses corníferos. Quando a igreja chega e começa a celebrar a missa dentro dos templos pagãos, porque os pagãos eles não queriam sair daquela região sagrada, não queria sair do território sagrado. Então, aí a missa começou a ser rezada lá dentro. As santas, as deusas que eles não conseguiam tirar como demônios, eles cobriram com manto e botaram como santas. Brigitte, por exemplo. Né? Mas os deuses, por exemplo, os deuses corníferos, que a imagem, convenhamos, não é a mais simpática do mundo, começaram a falar, o Deus único é o que vale, e esse Deus cornífero que vocês cultuam é o diabo. É o antagonista de Deus. Ele não é Deus. Deus é bonzinho, Deus é barbudinho, está sentado na cadeira ali, barbinha branca, e isso daqui que vocês cultuam é do mal. Né? Então, a imagem do diabo cristão é do Deus pagão. Né? Então, vocês cultuam o diabo? Beleza, eu cultuo sim. Né? Então, até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? já acenderam a tocha já. Cara, e pegando esse gancho aí, né? Uma das coisas que o Paulo levantou também, que eu já estava aqui maquinando, né? Cada uma das linhagens esotéricas, elas têm uma certa necessidade, né? Em relação a esse tipo de assunto. Como ele mencionou, para quem é membro de uma ordem iniciática mais ligada a essa questão dos Rosa Cruzes, martinistas, seja lá o que for, até mesmo os telemitas e tudo mais. Os telemitas até têm um apelo identitário, né? Mas quem está no paganismo, eles têm uma questão que bate ali, né? Porque é uma coisa ligada à identidade da pessoa. Então, é uma coisa que nos impõe realmente a ter esse momento de, peraí, eu preciso me afirmar aqui, senão eu vou ser atropelado, né? E um maçom, por exemplo, ele pode ficar na encolha, tranquilo, e entrar dentro daquela questão que a gente mencionou anteriormente, né? Em outras falas cara, vou deixar esses idiotas falando aí, dane-se, eu faço o meu caminho. Mas o pagão, ele está lidando com uma demanda talvez mais complexa do que um membro de ordem iniciática nesse sentido. Porque ele está lidando com uma coisa que envolve a própria identidade dele,
né? Dentro desse contexto social aí. E a gente está se encaminhando já para o nosso final, né? Vamos abrir aqui para as nossas considerações finais. E, cara, como rendeu esse tema, né? Eu achei muito interessante, muito legal ouvi-los. Tenho certeza que quem nos está escutando pelo YouTube também deve estar com a cabeça formigando de ideias, porque é um assunto que nos faz viajar, que nos faz pensar, repensar as nossas práticas, o nosso lugar nesse mundo, né? O nosso lugar nesse país, dentro desse contexto social todo. E, finalizando também aqui, já emendando nas minhas considerações antes de passar para vocês, uma das coisas que a gente mais consegue absorver de positivo em tudo isso, né? Pegando mais uma vez um gancho da fala do Paulo, né? Essa ideia de quando a gente tem o confronto, tem um certo risco nessa questão do confronto, que é justamente você fornecer um apoio para a força contrária, né? E muitas vezes, quando você não oferece esse apoio, aquela força se dissipa, né? Inclusive, politicamente, nós vivemos um momento em que duas forças contrárias estão se chocando e elas não cedem nenhum milímetro, e a gente encontra um país dividido nessa questão política. Apenas pegando esse exemplo para mencionar como muitas vezes é mais efetiva a nossa estratégia do não vou confrontar diretamente isso aqui, vou deixar essa força passar, porque eu não quero dar palanque para essa oposição. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que existem situações e contextos e linhagens esotéricas que precisam se afirmar, porque senão elas serão atropeladas, né? Então, é uma questão complexa que a gente fica aí para a nossa reflexão. Eu, particularmente, não estou num contexto em que eu preciso me afirmar identitariamente, estou na onda dos pais do Robson, né? Eu, às vezes, fico tentando sair da caverna, mas depois eu vejo tanta burrice, eu lembro do que o Marcelo falou também, vejo tanta idiotice nesse país que eu fico, cara, eu vou voltar para a caverna, dane-se, vou botar meu nome só Ivan aqui, ninguém precisa saber meu nome, vou viver meu contexto profissional na música e na academia, lá no canto, vivo aqui diante dessas pessoas que eu gosto de conversar, que eu gosto de dividir essas questões mais esotéricas e permaneço com a vida isolada. Às vezes essa é uma escolha que é tentadora e, no meu caso, eu sempre acabo escolhendo ela. Eu tento sair da caverna para as pessoas, vou ficar no meu canto. Mas é isso aí, vamos passar para as considerações. Primeiramente, Rodrigo Alutarque, manda aí. Olha, eu faço o mesmo que você. Eu estou lá na escola, sou professor, estou como diretor, chego aqui, tem esse grupo aqui maravilhoso, o Mayhem, que eu recomendo entrar no catarse.me/TDC, porque eu me sinto sozinho, né? Aí veio a pandemia, eu já era recluso mesmo, então para mim não mudou nada. O que mudou foi o Marcelo começar o projeto de entrevista. Assim, aí eu me socializei mais. Foi fantástico. Recomendo, tem essas revistas muito legais. Estou doido para chegar à próxima. E tem os grupos no Telegram, que às vezes assim, são muito agitados, o povo fala demais, aí eu olho assim, 1000 mensagens. Você acha mesmo que eu vou acompanhar 1000 mensagens? Já vou direto para a última. Então, assim, é fantástico, o pessoal é muito bacana e ajuda a ter dois mundos. É isso aí. Vamos seguir aqui com o nosso André Correia. Manda aí suas considerações. Cara, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso. A bruxaria precisa falar sobre esse assunto, o paganismo precisa. Eu fico muito feliz de estar aqui no Mayhem com vocês, de ter pessoas para conversar, pessoas inteligentes para conversar a respeito. Me ajudam a pensar, me ajudam a dar um passo além, não agir só de forma muito sanguínea, para né, aprender bastante coisa aqui. E é isso, assim, eu acho que hoje é só agradecer, porque o assunto, quando chega nesse ponto, onde a gente precisa esmiuçar, a gente precisa rasgar dessa forma, porque o negócio está ficando crítico de novo, né? E para mim é importante falar sobre isso, principalmente porque o que aconteceu, né? A minha intenção é deixar um filho melhor para o mundo e um mundo melhor para o filho, né? Então, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. Então, vou continuar raspando minha cabeça desse jeito, vou continuar fazendo tatuagens pagãs, vou continuar levantando essa bandeira, porque eu quero o meu baixinho pagão, cristão, no caminho que ele escolher, tanto faz se for bom para ele e que não faça mal para ninguém. E se você quiser, né, conhecer um pouquinho do diabo cristão, do Deus pagão,
a Conexão Pagã está aqui para conversar com vocês sobre isso. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, no YouTube, Conexão Pagã. No Instagram também, Conexão Pagã. Lá a gente pode trocar figurinha, falar bastante a respeito desse tema. Bênçãos galhadas para todo mundo. Adorei as bênçãos. Vamos seguir com a Vanessa Lanaro. Gente, eu só tenho a agradecer também a todos vocês. É muito bom trocar aqui com vocês, ver, né, como cada um de vocês enxerga isso. Eu acho que eu ainda estou nesse momento um pouco, vou dizer aqui, talvez utópico, confuso de me afirmar, né, e de olhar para a bruxaria dessa forma. Eu acho que a gente, como bruxa, a gente ainda está mais reativo ainda. A gente está um pouco, o cérebro reptiliano é o que está, né, gritando ainda, e eu acho que isso vai ainda continuar por algum tempo. Talvez a gente consiga, em algum momento, chegar no ponto, né, que vocês falaram, né, de ter um pouquinho mais de, talvez mais ferramentas para que a gente consiga fazer isso dessa forma mais inteligente e mais estratégica. Mas eu acho que hoje é o movimento que a gente tá precisando escancarar algumas coisas e abraçar a bruxaria de forma diferente. Então, assim, essa troca com vocês foi essencial e a gente se sente assim muito acolhido, é muito bom para nós. E aí quero convidar então para quem quer conhecer um pouquinho mais de bruxaria italiana, chama a gente lá no Conexão Pagã, que a gente tem um grupo no Telegram e a gente se encontra todas as quartas-feiras e é um encontro bem legal para fazer essa troca e tirar algumas dúvidas sobre bruxaria e paganismo italiano. Perfeito. Vamos seguir com Robson Belli, diretamente do Japão, das terras enoquianas do Imperador. Bom, vamos lá. Eu acho esse assunto fundamental, essa pauta ela deve ser citada mais de uma vez, até porque a gente poderia chamar pessoas que são de práticas diferentes, como Umbanda, como pais de santo, para falar sobre isso aqui, com maçons, que já devem ter passado também alguma situação assim, entre outros, né? Eu acho que essa pauta ela pode voltar com outros personagens falando aqui, e eu acho que ela é muito válida. A gente tem que ter essa discussão. Meu Deus do céu, o chat está insano. Mas vamos lá. Se você gosta de magia com anjos, se você tem uma pegada mais cristã, vem para o enoquiano.com.br. A gente tem uma pegada quase cristã, é bem gnóstica, para falar a verdade. Mas se seu negócio também é demônios, mas já no sentido cristão da palavra, acesse lemegueton.com.br. Ali a gente trabalha com o diabo de verdade. Tem para todo gosto esotérico. Vamos ouvir Pedra de Afiar, Paula Jacobina. Esse tema é fundamental, óbvio que, como falaram aqui no chat, a gente poderia continuar falando por dias e dias e dias sem esgotar o assunto e apenas aprofundando cada vez mais. Mas é fundamental que a gente tenha algumas coisas em mente. A tolerância, ela não pode ser tolerante com a intolerância, já dizia Karl Popper. A tolerância deve fazer uso da intolerância para acabar com a intolerância, mas não como se parece dessa forma, não sendo agressivo, não atacando utilizando as mesmas ferramentas, mas impedindo, contornando, apresentando outras coisas para dissolver os nós da intolerância. Toda intolerância, ela surge de um desconhecimento, de uma estranheza, de uma resposta emocional primitiva, de uma série de outras coisas que as pessoas não estão acostumadas a refletir, a pensar sobre. Ajudar as outras pessoas a pensar sobre essas coisas em momentos mais tranquilos, sem um embate direto, contornando, trazendo essa pessoa para o seu lado, para uma conversa minimamente amigável, você consegue ajudar a diminuir a intolerância que a gente tem no mundo, e principalmente no Brasil, que é o lugar onde a maioria de nós se encontra. E mesmo aqueles que não se encontram no Brasil, como o Robson, tem um certo carinhozinho por aqui também, tem a sua preocupação com o que acontece nessas terras. E uma ótima forma de você aprender a se conhecer, aprender
a conter esse tipo de conversa é por intermédio da prática filosófica que você encontra no Pedra de Afiar. youtube.com/Pedra de Afiar, a gente tem vídeos 3 vezes por semana lá, com os temas mais diversos, inclusive com temas pagãos, com os temas cristãos, com temas sociais também, que vão trazer fundamentos e questionamentos para você fazer essa sua autoanálise. É isso aí, galera. E antes da gente passar para o Marcelo, o Robson Belli vai falar aqui do Morte Súbita, vai fazer o anúncio aqui, já que o Tamussauskas Bom, já que o Thiago não está aqui para falar das heresias que nós temos no Morte Súbita e que servimos com muito prazer, eu gostaria de falar para quem aqui gostou desse papo e está a fim de conhecer um pouquinho mais sobre essa questão, também pode conhecer através da sessão Jesus Freak, do Morte Súbita. Lá vocês vão encontrar muitos textos interessantíssimos que vão falar desde questão de intolerância religiosa até visões de que provavelmente Jesus realmente queria dizer com relação à tolerância, ao amor, a esse tipo de coisa. Então, entra lá, conhece um pouquinho da sessão Jesus Freak, porque é muito interessante. mortesúbita.net. Isso aí. E encerrando esse momento aqui das nossas considerações finais, nosso anfitrião, Marcelo Del Débio, deixando aí contigo essa fechadura final. Aí, grande Ivan de host maravilhoso. Agora a gente vai fazer esse formato de boteco, o pessoal está pedindo muito. Então, se você faz parte do Mayhem, você pode escolher o tema, e aí vai ser votado durante a semana, e a gente vai tentar, assim, a partir de agora de novembro, uma vez por semana, juntar a galera para dar os nossos tópicos sobre assuntos importantes, para quem está começando na magia, nos processos importantes, porque além de a gente ter vários convidados, tem que lembrar que a galera que está aqui já foi entrevistada, e a gente tem experts em muitas áreas. Então o pessoal falou, pô, mas vocês vão entrevistar outras pessoas, tem que pegar e ouvir o que vocês querem falar, né, sobre os assuntos interessantes. Então a gente vai trazer aí uns assuntos massa e conversar sobre isso. Então eu queria te agradecer, então não esquece, segue o canal, dá o like, porque o YouTube não divulga a gente. Então, a gente percebeu que eles estão meio que ignorando a gente, porque a gente não está fazendo videozinho com dancinha, com Reels, com 15 minutos e tal. Então, se você não seguir, não for atrás, você vai perder as notícias, né? Então, a gente está por aí. Então, siga o canal, dê like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.